4 de dezembro de 1925, Porto, Portugal. 12 e 18. Como uma abertura fria para esta crise, o ar está denso com a umidade do Atlântico e o cheiro de castanhas assadas. Dentro do cofre da casa de câmbio, Pinto da Cunha, um homem está sentado a uma pesada mesa de carvalho. O nome dele é João Teixeira Direito. Ele é um inspetor do Banco de Portugal e, neste momento, suas mãos estão tremendo. A sala está silenciosa, exceto pelo estalar rítmico do papel. Direito está olhando fixamente para 2 pilhas de dinheiro, notas de banco, especificamente a nota de 500 escudos. É uma bela peça de artesanato exibindo o rosto severo e barbudo do grande explorador, Vasco da Gama. Durante semanas, rumores sussurravam pelas ruas de paralelepípedos de Lisboa e Porto, rumores de uma inundação de dinheiro obscuro, um boom impossível em um país sufocado pelas dívidas do pós-guerra. Direito foi enviado até aqui para encontrar notas falsas. Ele examinou milhares, ele esfregou o papel entre os polegares, verificou as marcas d'água, examinou detalhadamente as gravuras complexas. A tinta é impecável, o papel é perfeito. Mas ao colocar 2 notas lado a lado sob o brilho forte de uma luminária de mesa de latão, a ilusão se despedaça. Ele olha para o número de série da nota em sua mão esquerda, um K02201. Ele olha para o número de série da nota em sua mão direita, um K02201. 2 números idênticos, 2 notas idênticas, ambas absoluta e inegavelmente genuínas em sua matéria. Um suor frio escorre pelo pescoço do inspetor. Este não é o trabalho de um falsificador de beco, este é um rasgo no tecido da realidade. O dinheiro é uma alucinação compartilhada. É um acordo coletivo de que um pedaço de papel impresso compra um pão, uma casa, uma vida humana. Ele não tem valor intrínseco, só existe porque as pessoas acreditam na encenação. Mas o que acontece quando um homem descobre como hackear a alucinação? O que acontece quando um único ator reescreve o roteiro e força o governo a imprimir o próprio dinheiro falso dele? Não há máscaras de esqui, carros de fuga, nem cofres explodidos com dinamite. É a história do filho de um agente funerário falido que imprime 1% do PIB da sua nação, compra um palácio, orquestra um boom econômico e, sozinho, desencadeia o colapso de uma república democrática. 1896, Lisboa. Para entender o contexto da ilusão, primeiro é preciso examinar o arquiteto. O Reino de Portugal sufoca lentamente sob o peso do seu império decadente. Arthur Virgílio Alves dos Reis nasce em uma família modesta. Seu pai é um agente funerário, um homem que enterra os mortos até que as dívidas o enterrem. O pai vai à falência, declarado insolvente. O jovem Arthur observa a humilhação. Ele sente a dor da pobreza. Aprende cedo que a sociedade é um sistema de castas e que a única escada para subir é feita de papel. Arthur é inteligente, ambicioso, ele possui uma boa lábia e uma compreensão inata da vaidade humana. Ele se matricula em estudos de engenharia, mas a rota acadêmica é muito lenta. Aos 19 anos, abandona a graduação para se casar com Maria Luísa Jacobete de Azevedo, uma mulher de classe social mais alta. A família dela o menospreza. Eles veem um camponês, filho de um fracassado. Reis decide reescrever a sua própria história de origem. Ele precisa escapar. Ele olha para o horizonte. Angola, a joia da coroa das colônias portuguesas. Uma fronteira de riquezas indomadas. Mas um homem não entra simplesmente na administração colonial sem credenciais. Então, Reis as cria. Ele senta-se a uma escrivaninha, arranja um pergaminho oficial e redige um diploma. Ele concede a si mesmo um diploma da Escola Politécnica de Engenharia da Universidade de Oxford, uma instituição que não existe. O diploma o certifica como especialista em engenharia civil, metalurgia, paleografia, matemática pura e física. Ele leva este documento absurdo a um notário público. Ele entende uma falha fundamental na mente burocrática. Os funcionários não verificam fatos, eles verificam carimbos. O notário, preguiçoso e confiante, aplica cegamente o selo oficial. A falsificação está completa, a alucinação começa. 1916. Reis chega a Angola armado com um diploma falso e audácia sem limites. Ele sobe nas fileiras coloniais com velocidade meteórica. Aos 20 e poucos anos, aquele que abandonou os estudos é o diretor dos caminhos de ferro de Angola. Ele controla as artérias de uma nação, mas um salário regular não é suficiente. Reis quer capital.
1922. Ele retorna a Lisboa e mira na Ambaca, uma rica empresa ferroviária angolana. Ele inicia uma aquisição hostil usando um cheque de um banco de Nova York no valor de $100 mil. O cheque, completamente inútil, sem fundos. Mas antes que o cheque possa ser compensado pelas linhas telegráficas transatlânticas, Reis usa o seu recém-adquirido status de acionista majoritário para saquear a tesouraria corporativa da Ambaca. Ele usa o dinheiro real da empresa para cobrir o seu cheque falso. É uma obra-prima da lógica circular. Comprar o banco com dinheiro falso, usar o dinheiro real do banco para pagar o dinheiro falso. Mas ele é imprudente. Ele vai longe demais. Tenta comprar a Companhia de Mineração de Angola usando a mesma tática. O conselho percebe, as autoridades são alertadas. Julho de 1924, Porto. A polícia se aproxima. Reis é preso por fraude e peculato. Ele é jogado em uma cela de pedra úmida. Ele passará 54 dias nessa jaula. A maioria dos homens desmoronaria. A maioria dos homens olharia para as barras de ferro e se arrependeria. Não Arthur Alves dos Reis. Ele se senta na escuridão ouvindo as gotas de água e analisa o seu fracasso. Ele percebe que o seu erro foi pensar pequeno demais. Ele estava roubando dinheiro que já pertencia a outra pessoa. Roubar deixa uma vítima. Roubar deixa um cofre vazio. E se, em vez de roubar riqueza, ele simplesmente a criasse? Reis estuda a mecânica da economia portuguesa. A Primeira República é um desastre geopolítico. Entre 1910 e 1926, o país sofre com mais de 40 governos diferentes. O caos impera. A inflação é galopante. As instituições estão em decadência. Reis foca no pilar central da economia, o Banco de Portugal. Ele descobre uma vulnerabilidade chocante. O Banco de Portugal não é uma instituição totalmente pública. É em parte privado e, o mais importante, não possui a tecnologia para imprimir as próprias notas de banco. O banco terceiriza a impressão para empresas de gravura de elite e altamente seguras em Londres e na Alemanha. A manutenção de registros internos do banco é notoriamente negligente. Os governadores operam em segredo, frequentemente autorizando tiragens de emergência para manter o Estado falido flutuando. Reis sorri na escuridão. Ele não precisa construir uma impressora. Ele não precisa contratar mestres gravadores. Ele não precisa comprar tinta especializada ou papel com marca d'água. Ele só precisa escrever uma carta. Agosto de 1924. Ele é libertado por uma formalidade técnica. Ele sai para o sol ibérico brilhante para agir como o catalisador na coreografia da maior ilusão financeira da história. A operação começa nas sombras de Lisboa. Reis não pode agir sozinho. Ele precisa de diplomatas. Ele precisa de empresários. Ele precisa de homens de caráter aparentemente inatacável para servirem como seus emissários. Ele recruta um trio de operadores sofisticados. O primeiro é José Bandeira, um pequeno criminoso com gosto pela alta sociedade, mas, mais importante ainda, o irmão do embaixador português na Holanda. Bandeira traz imunidade diplomática e conexões familiares intocáveis. O segundo é Karel Marang van der Ster, um comerciante holandês suave e altamente conectado que possui um passaporte diplomático liberiano, tornando-o o testa de ferro perfeito. O terceiro é Adolf Hennis, um espião alemão, especulador de moedas e sombrio aproveitador de guerra, servindo como gênio logístico. Reis os reúne. Ele os alimenta com uma mentira envolta em patriotismo. Ele lhes diz que foi selecionado pelo governador do Banco de Portugal, Inocêncio Camacho Rodrigues, para liderar um sindicato altamente secreto. A missão? Imprimir secretamente 100 milhões de escudos para financiar um enorme empréstimo de desenvolvimento para a colônia em dificuldades de Angola. Como o clima político é volátil, a operação deve contornar o parlamento. Deve ser absoluta e completamente não oficial. Os cúmplices engolem a isca, ou talvez simplesmente não se importem em olhar muito de perto para o anzol. Reis deve fabricar o mandato. Final do outono de 1924. Reis senta-se no seu escritório. Ele é um desenhista do engano. Ele adquire papel de carta de fabricação francesa, com o peso e a textura exatos usados pelo Banco de Portugal. Ele usa um pantógrafo, um instrumento de rastreamento mecânico, para replicar perfeitamente as assinaturas do governador Camacho Rodrigues e do vice-governador. Ele redige um extenso contrato de várias páginas, autorizando a impressão de 200 mil notas de banco, da denominação de 500 escudos, exibindo a imagem de Vasco da Gama.
Para contornar a segurança interna, o contrato afirma explicitamente que essas notas serão sobrepostas com a palavra Angola ao chegarem, o que significa que podem compartilhar os exatos mesmos números de série das notas que já circulam em Portugal continental. Este é o golpe do gênio obscuro. Reis não está inventando novos números de série, ele está duplicando os já existentes. Se alguém checar o livro caixa, os números são perfeitamente válidos. Ele encaderna os documentos com cera de lacre. Ele manda reconhecer as assinaturas em cartório por um escrivão complacente. Ele envia os documentos aos consulados britânico, francês e alemão em Lisboa, para que a assinatura do notário seja autenticada. A ilusão é em camadas. Os consulados não estão autenticando o contrato, estão apenas autenticando o notário. Mas, para o mundo exterior, o documento agora carrega o peso pesado e inegável da diplomacia internacional. 4 de dezembro de 1924. O palco muda para Londres. Karl Marang sai de um táxi para a úmida neblina londrina. Ele entra nos grandes e imponentes escritórios da Waterloo & Sons Limited. Eles são o ápice da impressão de moeda global. Eles imprimem a moeda de curso legal para dezenas de nações. Marang é conduzido ao escritório com painéis de mogno do próprio Sir William Waterloo. Marang desempenha o seu papel perfeitamente. Ele apresenta as credenciais falsificadas. Ele fala em tons sussurrados e conspiratórios. Explica a situação desesperadora da colônia de Angola. Ele apresenta o contrato forjado do Banco de Portugal, autorizando a Waterloo & Sons a imprimir 200.000 notas de 500 escudos do Vasco da Gama. Sir William Waterloo olha para os selos, olha para as autenticações, olha para os autênticos carimbos consulares. O mestre impressor não pega o telefone e liga para Lisboa para verificar o contrato estatal secreto multimilionário. Ele quer a comissão. A ganância do comércio supera o rigor da segurança. Sir William concorda. Ele aceita o contrato. Ele retira as placas de impressão autênticas e originais para a moeda portuguesa do cofre da Waterloo. As impressoras começam a rodar. Fevereiro de 1925. A primeira remessa de dinheiro está pronta. Isto não é dinheiro falsificado. É dinheiro real impresso em papel real, com tinta real pelo fabricante real. É uma alucinação genuína nascida de uma mentira. Mas há um problema físico. A tinta está fresca. O papel está estaladiço. Se você despejar milhões de escudos recém-impressos na economia, exibindo números de série de anos atrás, o cheiro revelador de tinta fresca entregará o jogo. Reis antecipa isto. Ele orquestra um processo forense de lavagem. Quando as notas chegam a Portugal, contrabandeadas através das fronteiras por José Bandeira, usando malas diplomáticas imunes a inspeções alfandegárias, Reis toma posse delas. Ele as leva para uma sala segura. Prepara um banho químico, ácido diluído, cânfora e suco de limão. Ele lava as notas na mistura de suco de limão. O ácido remove o cheiro forte da impressora industrial. Isso envelhece artificialmente o papel, fazendo-o parecer circulado, macio, manuseado por uma centena de comerciantes. A reação química altera ligeiramente a cor das notas, dando-lhes um tom rosa claro e fraco. Os homens do sindicato olham para o dinheiro secando. Eles sorriem. Eles as chamam de camarões. Os camarões estão prontos para o oceano. Reis fica com 25% da parte. O restante é dividido entre os conspiradores. Eles não gotejam o dinheiro na economia. Eles abrem as comportas. Negociantes de moeda autônomos, conhecidos como zangões, são destacados pelas ruas de Lisboa e Porto. Eles compram ouro. Eles compram libras esterlinas. Eles compram divisas estrangeiras. A economia portuguesa, faminta por capital, de repente se vê afogada nele. O catalisador está completo. O veneno está na corrente sanguínea. Agora, o corpo começa a reagir. Primavera de 1925. Lisboa está se transformando à medida que a investigação e as consequências se aproximam. Arthur Alves dos Reis já não é um ex-diretor ferroviário desonrado. Ele é um titã. Ele é um semideus financeiro. Ao lavar 100 milhões de escudos, o equivalente a cerca de 1% de todo o PIB nominal de Portugal, Reis altera unilateralmente a realidade macroeconômica de uma nação soberana. O influxo de capital cria um boom artificial. As empresas garantem empréstimos. A construção civil dispara. A taxa de câmbio do moribundo escudo português começa a se estabilizar em relação à libra britânica.
O público, castigado por anos de austeridade, comemora o súbito milagre econômico. Eles não sabem que estão dançando em um palco de teatro construído com papel com cheiro de limão. Hayes está vivendo como um monarca. Ele compra uma frota de táxis, ele compra extensas propriedades agrícolas, ele cobre sua esposa de diamantes, compra o Palácio do Menino de Ouro, uma magnífica maravilha arquitetônica no coração de Lisboa, e faz dela a sua residência pessoal. Mas Hayes é uma criatura de lógica fria. Ele sabe que o imenso volume de notas de 500 escudos inundando o mercado acabará acionando alarmes algorítmicos dentro do Banco Central. Os zangões na rua não são o suficiente. Ele precisa de uma máquina de lavar institucional. Junho de 1925. Hayes pega o seu dinheiro falso e compra um banco real. Ele funda o Banco de Angola e Metrópole. Ele usa as suas enormes reservas ilícitas para subornar políticos e lubrificar as engrenagens da caótica burocracia da Primeira República para garantir a sua licença bancária. As portas se abrem. O banco estabelece filiais em Lisboa e no Porto. O modelo de negócio é espetacular. O Banco de Angola e Metrópole oferece empréstimos a taxas de juros absurdamente baixas. Além disso, eles não buscam ativamente por depósitos. E por que o fariam? O cofre já está transbordando com os melhores camarões da Waterloo. Mas mesmo com seu próprio banco, Hayes sabe que o relógio está correndo. O Banco de Portugal acabará auditando o fornecimento de dinheiro. Então Hayes elabora um plano de contingência de uma arrogância de tirar o fôlego. Se o Banco de Portugal descobrir a fraude, eles o processarão. Para impedir que um banco central o processe, ele decide comprar o Banco Central. Hayes começa a comprar agressivamente ações do Banco de Portugal. O banco é governado por acionistas. Para obter o controle acionário, para se tornar o ditador da sala de reuniões, Hayes calcula que precisa de 45 mil ações. Através de uma rede de procuradores, empresas de fachada e a riqueza sem fundo de sua impressora, Hayes inicia uma aquisição hostil, oculta da autoridade monetária soberana. No final do verão, ele controla 7 mil ações. Em novembro, ele detém 10 mil. Ele está se aproximando. Se ele comprar o banco, ele pode apagar o livro caixa. Ele pode validar as notas falsas. Ele pode enterrar a alucinação nos arquivos oficiais para sempre. 23 de novembro de 1925. O atrito da realidade começa a esquentar. Um banco que empresta dinheiro sem receber depósitos desafia as leis da física financeira. Nas redações de Lisboa, os jornalistas de O Século, o jornal diário mais proeminente da nação, estão de olho. Eles enviam repórteres para investigar o Banco de Angola e Metrópole. Eles olham para o Conselho de Administração. Eles veem Arthur Alves dos Reis, um homem que há apenas um ano estava sentado em uma cela de prisão no Porto por fraude de cheques. Agora ele está comprando palácios e manipulando a Bolsa de Valores Nacional. Os jornalistas não suspeitam de um esquema de falsificação massivo. As notas são perfeitas demais. Em vez disso, suspeitam de espionagem geopolítica. A teoria predominante é que Adolf Hennes, o espião alemão, está usando o capital alemão para inflar artificialmente o Banco de Hayes em um longo complô para anexar economicamente a colônia de Angola para a República de Weimar. O Século começa a publicar artigos investigativos fazendo perguntas agressivas sobre o financiamento opaco do Império de Hayes. O pânico se espalha pelo sindicato. Bandeira está soando. Hennes prepara uma estratégia de saída. O Banco de Portugal, estimulado pelo frenesi da mídia, inicia uma investigação. Eles enviam o inspetor João Teixeira Direito para o Porto. 4 de dezembro de 1925. Direito está sentado na casa de câmbio Pinto da Cunha. Ele olha para as duas notas, 1K02201. Os números de série duplicados, a falha fatal. Hayes havia presumido que as notas se espalhariam ao vento. Ele subestimou a densidade da concentração. Quando se injetam 200 mil notas idênticas em uma pequena economia geográfica, a probabilidade estatística dita que, em algum momento, 2 notas idênticas acabarão na gaveta do mesmo caixa. O Banco de Portugal age com uma velocidade aterrorizante. Ordens são enviadas por telégrafo para todas as agências bancárias do país. Organizem todas as notas de 500 escudos por número de série. Em poucas horas, cofres por toda a nação revelam centenas de duplicatas. O Banco de Portugal envia um telegrama frenético para Londres. Eles contatam a Waterloo & Sons. Sir William Waterloo responde:
confirmando que imprimiu as notas sob as ordens autorizadas do governador Camacho Rodrigues. O Banco de Portugal percebe a terrível verdade. O ataque vem de dentro de casa. 5 de dezembro de 1925. O século dá o golpe final. A manchete da primeira página grita: a burla revelada, a fraude revelada. O país está em crise. Mandados de prisão são emitidos. A polícia se mobiliza. 6 de dezembro de 1925. Reis está no mar. Ele está a bordo do navio a vapor alemão Adolf Wurmann, voltando de uma triunfante turnê de vitória por suas propriedades em Angola. Ele tem 28 anos. Ele é um rei. O navio atraca. A passarela desce. Oficiais da polícia portuguesa estão esperando. Eles invadem o convés. Adolf Hennis, parado ao lado de Reis, pressente a armadilha. Ele se mistura à multidão. Ele escapole, desaparecendo no submundo europeu, fugindo para a Alemanha com sua riqueza. Reis não foge. Ele mantém a cabeça erguida. Deixa que as algemas de aço se fechem ao redor de seus pulsos. A verdadeira devastação, o desmoronamento catastrófico de uma nação apenas começou. 7 de dezembro de 1925. Chegando à conclusão da crise imediata, a investigação despedaça o país. O governo ordena a retirada imediata de todas as notas de 500 escudos de Vasco da Gama de circulação. Os cidadãos têm 20 dias para entregar o seu dinheiro. Um pânico absoluto toma conta das ruas. Multidões invadem os bancos. Dezenas de milhares de cidadãos inocentes percebem que as economias de toda uma vida, os seus salários, o capital dos seus negócios, tudo está construído sobre a alucinação com cheiro de limão. 115 mil notas falsas são apreendidas. O escudo português entra em colapso no mercado internacional. Arthur Alves dos Reis é jogado de volta em uma cela de pedra. Mas Reis é um homem que luta com papel. De dentro da solitária, ele consegue documentos contrabandeados. Ele arquiteta uma brilhante estratégia de defesa psicopática. Ele afirma que é inocente. Afirma que era um mero peão agindo sob as ordens secretas e legítimas do governador do Banco de Portugal. Ele forja novos documentos dentro de sua cela para implicar os mesmos homens que o estão processando. E a parte assustadora, os juízes acreditam nele. O público já despreza a elite política corrupta. É perfeitamente plausível para o povo português que os banqueiros centrais estivessem orquestrando um massivo esquema de peculato. A pura qualidade das falsificações de Reis paralisa o sistema judicial. O julgamento é adiado por 5 anos angustiantes. Por 5 anos, a Primeira República de Portugal apodrece de dentro para fora. O escândalo de Alves dos Reis é o golpe fatal na confiança pública. O povo olha para os políticos, os banqueiros, as instituições e vê apenas um teatro de ladrões. Eles anseiam por ordem. Eles anseiam por estabilidade. Eles anseiam por um homem forte. 28 de maio de 1926. Os militares marcham sobre Lisboa. A República Democrática é derrubada. A ditadura nacional é estabelecida, pavimentando o caminho para a ascensão de Antônio de Oliveira Salazar ao poder. Salazar implementa o Estado Novo, uma ditadura autoritária de punho de ferro que mergulhará Portugal na escuridão pelos próximos 48 anos. Um homem com um pantógrafo e um diploma falso destruiu uma democracia. Em Londres, a guerra legal continua. O Banco de Portugal processa a Waterloo & Sons na Suprema Corte por negligência. O caso chega à Câmara dos Lordes. Torna-se o julgamento mais complexo e caro da história legal britânica. 1932. Waterloo é condenada a pagar astronômicas 610.392 libras em indenizações. A prestigiada firma de impressão está financeiramente quebrada, a sua reputação arruinada. Sir William Waterloo morre em desgraça. Quanto aos outros atores, Karel Marang é julgado na Holanda. Ele cumpre 11 meses, muda-se para a França, compra uma empresa elétrica e morre como um cidadão respeitado e incrivelmente rico em Cannes. José Bandeira cumpre 15 anos e morre na pobreza em 1957. Adolf Hennis perde sua fortuna em maus investimentos e morre como um homem arruinado. Maio de 1930. O martelo finalmente bate. Arthur Alves dos Reis é considerado culpado e condenado a 20 anos de prisão. Ele passa o seu auge atrás das grades. O homem que antes segurava a economia de um império nas mãos, agora segura apenas uma Bíblia. Ele se converte ao protestantismo.
Ele prega para os outros detentos. Maio de 1945. Ele é libertado. O mundo seguiu em frente. A Segunda Guerra Mundial está terminando. As ruas de Lisboa são patrulhadas pela polícia secreta de Salazar. Um banco cautelosamente oferece a Reis um emprego como balconista. Ele recusa. Ele tenta algumas pequenas fraudes no comércio de café, mas o fogo acabou. A magia desvaneceu. 9 de julho de 1955. Arthur Virgílio Alves dos Reis sofre um ataque cardíaco fulminante e morre em absoluta pobreza, enterrado no cemitério do Alto de São João. A mecânica do crime revela que Reis não roubou ouro de um cofre. Ele não apontou uma arma para um caixa. Ele simplesmente entendeu a natureza fundamental da nossa realidade. Ele entendeu que o mundo moderno não é construído sobre metal, pedra ou valor intrínseco. Ele é construído sobre a confiança. É um frágil acordo psicológico, um carimbo em um documento, uma assinatura em um contrato, um rosto impresso em um pedaço de papel. Se você pode imitar os símbolos de autoridade, o mundo se curvará à sua vontade. A crise das notas portuguesas de 1925 continua a ser um espelho assustador. Ela faz uma pergunta aterrorizante. Quando o dinheiro é real, mas a autoridade é falsa, qual é exatamente a diferença? A alucinação se mantém.